Boa noite, amigos. Muito boa noite a todos. Essa é a nossa reunião de divulgação doutrinária, que acontece todas as terças-feiras. E como vocês já podem ver, o nosso palestrante de hoje é o amigo Dirceu, que irá falar para nós. Boa noite, Dirceu. Daqui a pouco estou passando. Boa noite, querido. Daqui a pouco estou passando para você. Vamos escutar. Estou procurando meu papelzinho aqui das informações e não... achei. Tem que ter o papelzinho, porque a memória já não está mais ajudando. A cola sempre cola, sempre precisamos de cola. É. Então, boa noite a todos. São 19 horas, nós abrimos o livro Mais Luz ao Acaso, e a página tirada foi a lição 89, Disciplina e Firmeza, que diz assim: seja o nosso clima habitual uma fonte de tranquilidade e alegria, com a certeza de que a mão do Senhor guia as nossas. Grande é a luta na terra para que possamos triunfar nas tarefas em que nos achamos comprometidos. Mas, se colocamos o ensino vivo e vivido de Jesus por dentro de nós, fácil é a vitória. Compreendamos a importância da hora que passa e trabalhemos. No serviço de sempre, sustentemos disciplina e firmeza. Estamos reunidos para o bem. Quanto ao mais, respondamos com serviço a todos os desafios da estrada humana. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Amigo Jesus e rogar a Ele que a nossa reunião seja uma reunião abençoada para todos nós, que a equipe espiritual possa amparar o nosso amigo que fará a palestra, para que ele traga informações que falem à nossa alma. Rogamos a Jesus que tudo transcorra com muita paz. Que assim seja. Pedimos a todos que mantenham o microfone fechado, por favor. E o nosso amigo Dirceu, então, está com a palavra. Está com você, querido. Boa noite a todos, boa noite, queridinha. É um prazer muito grande, né? Na verdade, não há palestra. Vamos estudar juntos. Eu costumo dizer isso, né? Eu não sou um palestrante, eu sou um estudante, né? Ainda estou na alfabetização, mas com muita vontade, muito carinho, muita humildade, para pegar o que nos é indicado para o nosso estudo e trazer para esclarecer cada vez mais temas que são tão importantes em nossas vidas. Então, eu agradeço a atenção de todos. E o tema proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 5, a eficácia da prece. Esse é um tema muito interessante, né? Porque estamos sempre em preces. A prece é algo que nos estimula a realmente, desde o momento que nós acordamos até o deitar, praticar esse ato da prece. Então é muito importante isso. Então nós vamos tentar trazer o fundamento, a base, o conceito, né, da prece. No título que ele está colocado por Kardec, que é o capítulo 27, o título é Pedi e Obtereis. É interessante que ele começa falando sobre a qualidade da prece, depois a eficácia da prece, depois a ação da prece. Olha que interessante. Mas depois tem um detalhe importante, a transmissão do pensamento. E aí faz uma série de preces que nós já estamos habituados a fazer, inclusive, né, aos sábados,
às 18 horas, que é aquela prece do item 1 ao item 4. Então, antes de nós começarmos a falar sobre a eficácia da prece propriamente dita, vamos ver o que Kardec fala sobre a prece. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que é a lei de adoração, e na pergunta 658, que Kardec fez aos espíritos. Ele fez a seguinte pergunta: a prece é agradável a Deus? Isso Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Eu pensei apenas alguns pontos da resposta, mas eu vou dar a bibliografia para que depois, quem quiser, poder ir lá buscar mais informações. Então, os espíritos responderam o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece é agradável quando dita com fé, fervor e sinceridade. E aí nós vamos esticar um pouquinho, vamos na 659, quando Kardec faz a pergunta aos espíritos. Mas qual é o caráter geral da prece? Aí os espíritos respondem: orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós já temos um ponto, né, para a nossa reflexão. Então, o que é a prece? A prece é nós sairmos de nós. É nós fazermos um intercâmbio mental com Deus. Para isso daí é necessário uma preparação nossa. Por isso que ele diz lá no capítulo 27, quando nós lemos no sábado, da pergunta 1 a 4, da descrição do 1 a 4, quando ele diz: quando quiseres orar, entra para o seu quarto, em silêncio, e ore a Deus. Mas antes, você tem que perdoar. Olha que interessante. Então, quer dizer, há uma necessidade de nós introspectarmos para que nós possamos perceber onde há erros, equívocos nossos, para que nós possamos retirar isso de dentro de nós, através do quê? Através do perdão. E a partir daí, com o coração aberto, com os nossos pensamentos elevados, e como ele diz, com fé, fervor e sinceridade, para entrarmos em contato com Deus. E isso é muito simples. Se nós não vamos nem pensar em Deus, mas nos próprios amigos espirituais do plano superior. Como é que nós vamos entrar em contato com o plano superior se nós estivermos com os nossos pensamentos totalmente descontrolados? Né? Lembramos que nós somos camadas espirituais. Né? Para chegar a Deus é uma camada muito mais elevada. Mas aqui, muito próximo de nós, estão os nossos amigos espirituais, muitos deles ainda equivocados. Então, nós precisamos realmente estar com os nossos pensamentos muito elevados, né? Nos perdoando dos nossos equívocos, para que nós possamos manter esse contato com Deus. É assim que funciona. Essa é a questão da prece. Aí vamos fazer aquela prece fervorosa, com fé, com vontade, com coragem, com sinceridade. E aí sim, nós vamos conseguir chegar às esferas mais elevadas. E aí me faz lembrar, eu acho que eu até falei para vocês, aquela passagem
da, da Madre Teresa de Calcutá, quando ela, entrevistada por um repórter, ele perguntou assim, né, quando a senhora está em prece, a senhora diz que conversa com Deus. E o que ele fala para e o que ele fala e o que a senhora fala para ele? E aí ela, naquela simplicidade, naquela humildade, naquela beleza interior extraordinária que ela passava luz para nós, ela diz com aquela vozinha doce, meiga, eu não falo nada, só escuto. E aí deixou o repórter desconcentrado, mas né, naqueles segundos, né, ele sem entender, e ele faz, aí imediatamente ele faz outra pergunta. Mas e o que ele fala para a senhora? Aí ela responde, ele não fala nada, só escuta. Olha a beleza dessa informação que Madre Teresa dá. Veja bem, porque ela estava sempre em contato com o Mestre, com o Pai. Por quê? Porque ela era a sinceridade, a humildade. Ela era amor. Ela exalava isso. Ela era isso, ou é isso, apesar de estar no plano espiritual. Então, quer dizer, o que é o contato? O contato é mental. Então, nós podemos falar com Deus, sim. Como nós podemos falar com Deus? Através do pensamento. Mas, para chegarmos a esse ponto, volta a questão. Nós precisamos falar com fé, fervor e sinceridade, mas principalmente nos perdoando. Ou seja, nós temos o convite, é sempre nós olharmos para nós. A nossa tarefa, o nosso trabalho, a nossa missão, se podemos assim dizer, é nós nos melhorarmos. Porque se nós nos melhorarmos, com toda certeza nós vamos poder ser melhor para com o outro. Essa é a questão. Né? Nós sempre pensamos que as coisas estão com o outro, mas não. Elas estão conosco. Ela está dentro de nós. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Essa é a importância. Nós sabemos exatamente daquilo que nós somos capazes. Mesmo com todos os nossos equívocos. Nós estamos no processo. Né? Mas para melhorar esse processo, primeiro nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos nos melhorar. Todos nós que estamos encarnados. Não sou eu, não é você, não é A ou B. São todos nós que estamos encarnados. Se assim não fosse, não estaríamos encarnados no mundo de prova e expiação. Né? Estaríamos em mundos elevados. Mas não, nós estamos aqui por gratidão de Deus para conosco. Então, vejamos, essa é a importância de nós entendermos realmente o poder da fé. Por isso que nós vamos falar lá da eficácia. Mas existe realmente eficácia na fé? Ou seja, eu vou pedir, eu vou orar com fervor, com sinceridade e eu vou ser curado? Aí nós vamos falar sobre isso. Nós vamos pensar sobre isso. Porque só lembrando o seguinte, se nós trouxermos tudo o que nós estudamos, tudo que nós conhecemos, para as questões materiais, nós vamos ter dificuldade. Porque os amigos espirituais, os espíritos superiores e a doutrina espírita, ela fala para que nós tenhamos uma consciência do mundo espiritual. Mas fala, peraí. Então vamos lá. Mas Mateus, ele diz o seguinte. Então vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é o tema da nossa reflexão, no item 5, que fala da eficácia da prece. E Marcos,
lá no capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Opa, peraí. Você está dizendo, Dirceu, que e Marcos está dizendo que é pedir que eu vou receber? E como é que fica, então? Eu continuo doente, estou pedindo, estou orando com fervor, com sinceridade, mas não estou sendo curado. Será que não? Vamos estudar, vamos ver. Aí Kardec faz uma observação, que eu também pensei. Continua lá no capítulo, no item 5 do capítulo 27. Kardec diz assim: há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-la. Algumas pessoas pensam assim. Ele diz: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Opa, peraí, vamos voltar. Né? Tem pessoas que contestam, porque se Deus sabe da nossa necessidade, não há necessidade de eu ficar pedindo toda hora para ele me curar, porque ele conhece a minha doença. Aí ele diz assim: o que Deus concederá sempre, se eu pedir com confiança, ou seja, eu estou com aquele mal-estar, eu estou com aquela doença, eu pedi o meu negócio, aconteceu algo, uma situação difícil que eu estou passando com o filho, passando com a minha mãe, passando com o meu irmão, ou seja, as mais variadas situações, e eu pedi com confiança. Aí Deus, diz Kardec, o que Deus pediu confiança é coragem, a paciência e a resignação, o que será concedido. Então, vamos lá, continuamos deixando a cura, a eficácia da prece sob júdice. Vamos continuar. Aí Kardec continua. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades mediante as ideias que lhe surgirem, os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Opa, então, peraí. Então, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Então, eu pedi com fervor, eu pedi com sinceridade, e aí Deus não me curou. Mas Kardec diz que ele me dá coragem, paciência e resignação. Mas eu não estou curado. Eu não estou curado. Mas ele diz mais, que os espíritos irão me intuir para mérito da ação. Mas que ação? Aí Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Olha que interessante. Olha o desenrolar. Mas será que nós não fomos curados? Então nós podemos também dar uma paradinha e pensar assim: se Deus, que nós já sabemos, já falamos sobre isso diversas vezes, é bom, justo, misericordioso, e se nós estamos passando por essas situações, as mais variadas que sejam, pode ser por merecimento, pode ser por expiação, né? Pode ser como provas. Então, muitas vezes, amigos, uma doença que não temos a cura material, mas temos a cura espiritual. Isso é importante também que se entenda. Porque nós não temos o nosso perispírito. Ora, esta doença que está no corpo físico, ela está no perispírito. Nós não podemos, nós não somos espíritos. Portanto, se somos espíritos, tem o espírito,
o perispírito, estou fazendo assim uma analogia bem, o espírito, perispírito e o corpo físico, né? O perispírito é um intercâmbio entre a matéria e o espírito. Então, tudo que está aqui na matéria está aqui, no perispírito. Então, muitas vezes, nós somos curados das mais diversas formas, nosso perispírito. Mas também essa necessidade de passarmos pelas dificuldades que nós passamos é um aprendizado, é um exercício que nós estamos fazendo para que nós possamos nos conscientizar dos excessos que nós cometemos, nessa ou em encarnações passadas. É um aprendizado sempre, porque senão nós não vamos sair dessa, nós não vamos sair desse círculo vicioso o qual todos nós nos encontramos. Por quê? Há necessidade real de nós buscarmos o nosso crescimento espiritual. E não é fácil. Ele é muito difícil. Mas como é que nós vamos sair desta situação se nós não entendermos efetivamente a necessidade de nós passarmos pelas dificuldades que nós passamos? Seja elas as mais diversas. Algumas com uma dor maior, outras com dores menores. Mas são as vicissitudes da vida. Mas eu não fui curado. Não fui curado. Mas aí nós podemos também lembrar do... Quem pode dizer, quem pode achar, quem pode acreditar que, por exemplo, Chico não teria o direito da cura, por exemplo, quando naquela manhã ele amanheceu e viu que os seus olhos, como ele disse, estavam amolecidos. Eu até coloquei aqui porque achei uma expressão tão legal que ele disse: o meu olho amoleceu. Chico acordou certa manhã, com os olhos amolecidos, como ele diz. Imediatamente, ele entrou em prece. Chico Francisco Cândido Xavier. Ninguém pode colocar dúvida, né? E aí, ele entrou em prece imediatamente. Logo em seguida, surge a sua presença, doutor Bezerra de Menezes. E doutor Bezerra de Menezes diz para ele: não tem jeito. Essa vista você perdeu. Doutor Bezerra de Menezes. Isso daí, essa história está no livro, quando o inesquecível Chico foi até feito por Romeu Cris e Gerson Sestini, lembrando, né, trazendo as vivências do Chico. Está lá no item 12, entre casos e conversas, o problema da visão que ele traz. Então, também, quem quiser pesquisar, né? Então, o doutor Bezerra de Menezes apareceu e disse que não havia remédio para a moléstia. O olho estava perdido. Isso para Chico Xavier. Ele ficou pensativo, né? E ele achava que tinha que dar até uma satisfação para a família, porque, né, ficar só acreditando nas coisas espirituais era complicado. E aí, o que ele fez? Ele foi a Belo Horizonte para uma consulta com um especialista. E é interessante que ele fez essa consulta e esse oftalmologista de vista, ele era materialista. E aí ele diz para Chico o seguinte: olha, não tem jeito não, sua visão, você perdeu a visão, né? E, inclusive, o seguinte, a possibilidade de outro sabor. Aí o Chico ficou assim: meu Deus. Aí foi o seguinte, aí o médico disse para ele assim: a possibilidade da doença causar na cegueira do olho bom. E aí, né, Chico olhando para ele, ouvindo. E aí o médico materialista voltou a dizer para ele o seguinte: você sabe o que é ser cego de duas vistas? É um cadáver que pensa. O médico falou para o Chico: ser cego de duas vistas, o ser cego, né? O ser cego é um cadáver que pensa. E aí o Chico olhou para ele e disse assim:
doutor, se isso ocorrer a mim, vou comprar uma sanfona e tocar nas esquinas da cidade para alegrar as criaturas tristes que passam por mim. Sacada de Chico. Né? Depois do encorajamento, foi dado o que mais poderia dizer, né? Que aí alguns confrades estavam com ele, riram e tal, e ele deixou passar essas tiradas de Chico, que é extraordinário. Ou seja, mesmo que acontecesse um fato dele ficar realmente cego, ele olharia para o outro lado. Ele ia dizer que tem coisas tão importantes, vendo, né, tendo a visão perfeita, ou de um olho perdido, mas continuava tendo a visão, ou sem as duas, ou sem a visão total. Então, Chico pega isso e leva como uma brincadeira, um fato, que se tivesse que acontecer, tudo bem. Ele pegava uma sanfona e ia para a praça para alegrar as pessoas. Então, vejamos, né? Quem poderia achar, imaginar que Chico não faria uma prece fervorosa, uma prece sincera? Entretanto, ele tinha necessidade de passar por aquela situação que passou. E passou com honradez. Passou entendendo a necessidade que ele tinha de uma deficiência visual. E mesmo com essa deficiência visual, não deixou de trabalhar. E é por isso que Jesus faz essa referência. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Aí voltamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que fala sobre buscar e achareis. Porque está dentro do contexto que Kardec fala, ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. O céu vai nos ajudar? Ajuda muito, amigos. Ajuda muito mais do que nós possamos imaginar. Falamos sobre isso no sábado. Quantas vezes tropeçamos, caímos, e Jesus está lá para nos levantar. Quantas vezes? Nós sequer, muitas vezes, agradecemos. Muito pelo contrário. Quando chutamos a pedra, então, aí vai os palavrões. Mas, olha, eles estão sempre presentes em nossas vidas. Porque Jesus não nos deixou só. Não nos deixou abandonados. Nós já sabemos disso. Junto conosco veio um espírito superior que é classificado como nosso anjo da guarda para nos ajudar, para nos proteger, para nos orientar, para nos direcionar. Mas ele nos respeita muito. Porque a espiritualidade superior, eles respeitam muito a questão do livre-arbítrio. E eles ficam tristes quando nós temos atitudes equivocadas ou diferentes daquilo que nós planejamos. Mas eles não falam nada. Eles apenas se afastam e ficam nos observando, nos intuindo para que nós possamos mudar aquela forma de pensamento, ou aquelas atitudes equivocadas, para poder conseguir novamente nos orientar. Mas não vai nos abandonar. Eles estão sempre próximos. Então, cabe a nós estarmos sempre atentos a isso. Por isso, a necessidade da prece. A prece diária. Não importa, eu oro o dia inteiro. Não tem problema nenhum. Continue orando, porque quando você ora, você sai daquele plano mental e você se eleva. Você pode até não chegar a Deus, mas com toda certeza você vai elevar a sua faixa vibratória. E nós vivemos o quê? Não são camadas vibratórias? Então, se nós estamos aqui naquele momento que nós estamos irritados, amargurados, tristes, com dores as mais diversas, aí nós elevamos o nosso pensamento. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós saímos da faixa, nós aumentamos a nossa faixa vibratória.
E nesse aumento da faixa vibratória estão os nossos amigos espirituais, que estão sempre nos atendendo, estão sempre nos ajudando, estão sempre próximos, e leva os nossos pedidos a Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela conseguia fazer já o intercâmbio direto, né? Porque era luz. Mas nós temos tanta ajuda que eles levam os nossos pensamentos a Deus quando nós não conseguimos chegar lá em cima, para nos ajudar. Então, olha quanta beleza é a questão da prece. E a eficácia da prece. Então, eu vou ser curado? Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. Por que eu tenho que fazer a minha parte? Porque nós estamos ligados à lei do progresso. Não tem jeito. Porque o universo, ele é todo feito por leis. Por isso que Deus é justo. Então, nós estamos presos à lei do progresso. Nós temos o dever, a obrigação de lutar, de brigar, de buscar o nosso progresso. Por isso que nós estamos sempre falando, a doutrina sempre fala, né, da nossa necessidade, da nossa melhora íntima. Por quê? A necessidade da melhora íntima é exatamente fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores, em espíritos melhores. É o convite. Então, está lá. Do ponto de vista moral, isso está no capítulo 25, Buscai e achareis. No item 2, Kardec diz, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Então, a lei do trabalho. Né? E nós temos exemplo. Falar de trabalho, nós temos falado do nosso mentor espiritual, Batuíra, né? Do livro dele, ele só fala em trabalho. Mas por que se fala tanto em trabalho? Por que Batuíra fala tanto em trabalho? Porque quando nós estamos trabalhando, produzindo, seja das mais variadas formas, e sempre o Hélio fala, vem aqui lavar a panela, é para você sair daquela faixa que você se encontra. Às vezes eu estou sentindo tantas dores, eu estou sentindo tanto problema, eu estou sentindo tanta coisa, que você trabalhando, você produzindo, você inventando, vou fazer tricô, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você sai da faixa vibratória que você se encontrava e você eleva. E é por isso que Batuíra fala sempre do trabalho. Não é quando estiver cansado do trabalho, tudo que você sentir, trabalha. E o próprio Jesus também disse, se meu pai trabalha, até hoje, eu trabalho também. Se assim não fosse, ele não teria vindo aqui. E aqui para quê? Ele poderia mandar todos os seus emissários para fazer o que ele fez. Mas não. Ele falou assim, não, de jeito nenhum. Eu vou lá. Eu sou enviado do meu pai para ir lá, para mostrar para eles terem a noção real de que não é só do que estamos falando. Muito pelo contrário. Eu vou passar por todo o processo para eles verem que não é fácil. É muito difícil. Por quê? Porque nós lidamos com o terceiro, nós lidamos com as outras pessoas. E é por isso que ele falava, fazer com o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse com você. Amar o próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar. Mas como é esse negócio de me amar? Quantas pessoas são infelizes porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque eu queria aquilo outro, fisicamente, e não sou. Então eu tenho que gostar desta vestimenta porque é a mais adequada para mim. A nossa vestimenta material, ela é a mais adequada para nós nesse momento. E se nós entendermos isso, nós vamos começar a olhar a beleza nossa interior,
que essa sim. Quantas pessoas não têm a beleza física, mas são belíssimas? Elas exalam amor, exalam caridade. Maria Teresa de Calcutá, se nós estamos citando, né? Pequenininha, mas de uma beleza lindíssima, que dá vontade de você pegar no colo, de você abraçar. Irmã Dulce, tá? aquela coisinha miudinha, pequenininha, a gente vê frágil, sentindo dor física, mas não parava. Os médicos brigavam, tem que ficar na cama. Eles saíam e ela saía para ajudar aqueles menos favorecidos. Olha, isso é amor, isso é estar em contato com Deus. E estava lá, trabalhando. É um remédio extraordinário. O ócio faz com que a gente fique martelando um problema que nós estamos tendo. As dificuldades. Não podemos ficar parados. Não tenho nada. As moças, os rapazes, vai fazer tricô, que deve ser o maior barato. Eu acho o maior barato. Aquele negocinho ele faz em cima, né? Você vê a Romélia, está lá na palestra, ela está futucando aquele negócio, e tira rolinho para cá, e tira rolinho para lá, e está futucando aquele negócio. Aí daqui a pouco sai uma toalha, sai isso, sai aquilo. Aquelas pessoas que trabalham para as crianças, fazendo meinha para o inverno, agasalhar as pessoas. Olha, tem tanta coisa a ser feita, de coisas simples. Pode-se fazer até dentro de casa, né? Uma costurazinha, tal, fazer qualquer coisa que seja. Então, o convite é esse. Ajuda que o céu te ajudará exatamente para isso. Porque quando você sai desse processo, que nós nos encontramos com a nossa dificuldade, os amigos espirituais podem agir. Fazendo o quê? Nos intuindo. Porque eles intuem, mas você está vivendo o processo de uma forma tão compacta que não passa a fluidificação, não passa o envio da mensagem. Aí nós mesmos não deixamos passar, porque nós estamos presos àquilo ali, irritados, aborrecidos, contrariados, mal-humorados. Não deixa. E aí, quando você trabalha, qualquer coisa que você faça, a sua mente sai daquele processo e ele abre. Quando abre, é a hora que eles têm influência sobre nós, sobre nossa mente, para ajudar ao nosso corpo físico. Então, por isso que o trabalho faz parte da lei do progresso. Porque sem trabalho não há progresso. Como é que eu não faço nada, não vou fazer nada, eu vou crescer como? Você vai nascer, você não vai estudar? Não vou estudar, não vou fazer nada. E aí? Do jeito que chegou e vai sair, não é assim. Né? Nós começamos a trabalhar, nós começamos a estudar cedo. Você estuda para quê? Para você ter uma melhora, um conhecimento maior. Nós estudamos o quê? 3 anos aí que nós estamos estudando, no momento de oração, para quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando. Nós estamos aprendendo. E eu costumo sempre dizer, é só olhar. Hoje, que nós somos hoje, que nós pensamos hoje, as nossas atitudes de hoje conta os 3 anos atrás. Com toda certeza, nós melhoramos em 50%, no mínimo, as nossas atitudes. Hoje, nós pensamos 2 vezes antes de tomar determinadas atitudes. Qualquer um de vocês vão saber que isso é fato, isso é verdade. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos estudando, nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos atualizando, nós estamos nos permitindo, nós estamos trabalhando para o nosso progresso. Essa é a proposta. E aí a prece, ela será eficaz, exatamente por isso, que nesse trabalho vai haver essa abertura e é onde nós receberemos a influência do plano espiritual superior. Simples assim. É muito simples, se nós entendermos dessa forma. Não é parar daquele negócio, porque eu tinha, porque eu fui. É sempre assim. Tinha porque tinha, no passado. Você usou a expressão correta, eu tinha.
tinha passado. Nós não podemos viver do passado. Nós temos que viver sempre o seguinte, do presente. Hoje é o melhor dia da minha vida. Ponto. Simples assim. Hoje é o melhor dia da minha vida. Porque eu não sei se eu vou ser chamado durante o sono, para o retorno à pátria espiritual. Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe, só ele. Então nós podemos, como diz o Hélio, temos que estar sempre com a nossa bagagem pronta, com dor e sem dor. E quantos sentem dor profunda, dores físicas, doenças quase terminais, e muitos que estão perfeitos, trabalhando, produzindo, plum, infarta e vai embora. Explica isso. Tem explicação? Para nós, não. Então, vejamos, todos esses fatos que nós estamos narrando é com relação à matéria, mas principalmente as questões espirituais. Por isso que é necessário nós estarmos sempre atentos ao que Jesus trouxe para nós, ao que Jesus nos ensinou, ao que os Espíritos trouxeram para o nosso entendimento, para o nosso aprimoramento espiritual. E é exatamente o que nós estamos fazendo, nessa busca incessante da nossa melhora íntima. Então, meus irmãos, lembrando sempre, nós estamos ligados à lei do progresso. E para ter progresso tem que ter trabalho. Ah, mas eu me aposentei, não quero fazer mais nada, não quero saber de trabalho, não vem com esse negócio de trabalho para mim que eu estou fora. Que pena. Tem tantas crianças precisando de ajuda. Às vezes, com o seu conhecimento, você pode trazer tantas coisas boas. Pensa nisso, né? Uma horinha só que seja de trabalho em benefício daqueles menos favorecidos. Ajuda, uma horazinha que seja por semana. Né? Ajuda. Mas ajuda quem? A ele? Aquele que está necessitado? Não. Ajuda você. Ajuda você, muitas vezes, a resolver os problemas. Como ele diz aqui no texto, quando você, às vezes, quando a gente dorme com um problema sem solução e que nós fazemos a nossa prece à noite, quantas vezes nós não acordamos já com a solução? Aquilo parece que desanuviou. Exatamente isso. Porque nós saímos do processo, nós, quando oramos, abrimos a nossa mente e aí os espíritos superiores puderam nos influenciar, nos orientar para que nós tivéssemos a solução daquele problema que estávamos com uma dificuldade enorme de conseguir. Isso é a eficácia da prece. Porque ela funciona assim. Não é, eu estou numa situação crítica de saúde e eu vou orar com fervor para a minha cura. Não é a cura material, mas com certeza você vai estar buscando a sua cura espiritual. Porque se os reflexos estão no perispírito, talvez, numa próxima encarnação, se você não tratar através da prece, você pode voltar a reencarnar com aquele problema. Então, olha a cura, que muitas vezes você vai reencarnar sem aquele problema. Por quê? Porque você entendeu que era necessário passar por aquela dificuldade. E é assim que funciona o mundo espiritual, o mundo superior. Os nossos amigos espirituais estão sempre junto a nós. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos confiar. Mas confiar não é o confiar da boca para fora, mas é confiar com o coração, com o sentimento. Aí também o Kardec faz uma menção dessa questão do ajuda a ti mesmo que só te ajudará. Ele diz assim, pedir a luz que vos clareis o caminho e ela vos será dada. Olha,
Pedi forças para resistirdes ao mal e às tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, aí ele volta a repetir, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Olha aí, o orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, meus irmãos, isso é a prova real de que nós não estamos sós, que nós não estamos abandonados. Mesmo as dores mais íntimas que nós sentimos, mesmo os momentos mais difíceis que nós possamos passar, mesmo aquelas dores que acredito que não tem uma dor maior da perda de um filho, que é uma dor que a gente não consegue sequer explicar através das palavras. Se nós acreditarmos em Deus, com toda certeza, Ele nos aliviará. Essa é a certeza de que o céu jamais nos abandonará. E eu tirei do livro, para finalizar, A Bênção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, está lá no item 59, que ele diz assim: oremos agindo. E tem uma abertura de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiais, para não entreis em tentação. Ou seja, vamos continuar mantendo os nossos pensamentos elevados, vamos continuar com as nossas preces fervorosas. E ele diz assim: diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiências benéficas. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviços que a desfaçam. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhes anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiem e orem aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer. Então, meus irmãos, é isso. Vamos continuar orando, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade dessa reflexão, desse momento de oração que me é concedido aqui. Tudo isso serve principalmente para mim. Uma boa noite e muita paz a todos.
Muito obrigada, Dirceu. Foi muito bom ouvir você falar. Com certeza sensibilizou aí os corações. E nós vamos agora passar para a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos convidar a todos que fechem os olhos e vamos orar. Vamos nos encaminhar mentalmente para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o nosso benfeitor querido, Dr. Marchi, que carinhosamente nos abraça, nos indica o lugar a sentar, e a equipe espiritual, já a postos, inicia o passe tão logo o Dr. Marchi faz a sua prece à Nossa Mãe Santíssima. Ele roga a Maria, Mãe de Jesus, que derrame sobre todos nós que nesse momento tomamos o passe, as bênçãos da paz, da coragem, da força. À medida que os passistas vão realizando o passe, nós vamos sentindo uma paz muito grande, vamos sentindo um bem-estar, e tudo vai ficando muito harmonioso dentro e fora de nós. Ao término do passe, nos é servida água magnetizada. E agora, unidos em pensamentos e coração, nós vamos fazer a irradiação. Vamos rogar ao nosso divino amigo Jesus, que abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade, nos 4 cantos do planeta. Onde estiver um irmão em sofrimento, que ali possa estar um trabalhador seu, aliviando, fortalecendo. Rogamos também ao divino amigo Jesus, que possa atender a todos os irmãos cujos nomes estão nos nossos livros e cadernos da Casa de Batuíra. Todos possam também, nesse momento, sentirem as bênçãos de Jesus, reanimando o seu astral, reanimando o seu emocional. Rogamos também a Jesus por todos nós que estamos nesse momento online fazendo essa oração. Que Ele possa abençoar cada um diante das suas necessidades. Possa abençoar nossos lares, nossos familiares. Possa abençoar a todos nós, a nossa Casa de Batuíra. Muito obrigada, divino amigo Jesus. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Dirceu. Muito obrigada, Eu agradeço, irmãos. E amanhã estaremos juntos de novo no momento da oração às 15 horas. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.